Declaração de Savoy, capítulo 1 da Sagrada Escritura, parágrafo 1. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, como a tornar os homens indesculpáveis, ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente para melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura a mais necessária. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. A Declaração de Savoy inicia afirmando que, embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, tais manifestações não bastam para comunicar ao homem o conhecimento salvador de Deus. Já nesta primeira sentença, a confissão estabelece uma distinção clássica e fundamental da teologia cristã. A diferença entre a revelação geral e a revelação especial. Quando o texto fala da luz da natureza, refere-se àquilo que o homem percebe por sua própria constituição racional e moral enquanto criatura feita à imagem de Deus. Mesmo após a queda, permanecem no ser humano vestígios dessa condição original, senso de causalidade, consciência moral, percepção de ordem, noção de justiça, impulso religioso e certa intuição de transcendência. O homem natural não conhece a Deus de modo reto, mas não consegue apagar totalmente os testemunhos de que vive num mundo criado e governado por ele. Paulo trata disso ao dizer que os gentios, mesmo sem a lei escrita, demonstram a obra da lei gravada no coração, sendo a consciência testemunha entre acusações e defesas mútuas. Em seguida, Savoy menciona as obras da criação e da providência. A criação manifesta Deus porque o universo carrega marcas de inteligência, ordem, finalidade e poder. Os céus proclamam sua glória. A regularidade dos ciclos naturais aponta para sabedoria. A vastidão e complexidade do cosmos testemunham grandeza incomparável. Já a providência manifesta Deus em seu governo contínuo de todas as coisas, preservação da vida, sucessão das estações, sustento das criaturas, queda e exaltação de nações,
juízos temporais, livramentos inesperados, distribuição de dons e limites na história humana. Nada disso é redentor em si mesmo, mas tudo isso é revelador. A confissão resume o conteúdo dessa revelação geral em 3 atributos particularmente perceptíveis: bondade, sabedoria e poder. A bondade divina é vista na liberalidade com que Deus sustenta suas criaturas. A sabedoria na harmonia e adequação do mundo criado. O poder na existência e manutenção de todas as coisas. Romanos 1 é o pano de fundo evidente dessa linguagem. Os atributos invisíveis de Deus se reconhecem claramente por meio das coisas que foram criadas. Entretanto, o propósito imediato dessa revelação geral no homem caído não é conduzi-lo automaticamente à salvação, mas torná-lo indesculpável. Essa expressão é profundamente paulina. O problema do homem não é ausência total de luz, mas supressão culpável da luz recebida. A criação testemunha, a consciência acusa, a providência adverte, mas o coração pecador distorce esse conhecimento. Em vez de adorar o Criador, o homem adora a criatura. Em vez de submeter-se à verdade, fabrica ídolos intelectuais e morais. Por isso, ninguém poderá alegar inocência diante de Deus com base em ignorância absoluta. Todavia, Savoy acrescenta imediatamente que essa revelação não é suficiente para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Aqui a confissão nega qualquer noção de que a natureza por si só possa comunicar o Evangelho. O mundo criado pode ensinar que Deus existe e que o homem lhe deve obediência. Não pode ensinar claramente que o Filho se encarnou, morreu pelos pecadores e ressuscitou para sua justificação. A consciência pode produzir culpa, não pode anunciar perdão em Cristo. A providência pode despertar temor, não pode explicar a reconciliação pela graça mediante a fé. Para que pecadores sejam salvos, Deus precisa revelar não apenas sua existência e majestade, mas seu propósito redentor. Por essa razão, o texto prossegue: portanto, aprove ao Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. A linguagem ecoa Hebreus 1:1 e situa toda a história bíblica como história da autocomunicação divina. Deus falou progressivamente e de modos variados. A Adão por palavra direta, a Noé por mandamento e promessa,
a Abraão por aparições e juramentos pactuais, a Moisés por sinais extraordinários e legislação escrita, aos profetas por sonhos, visões, oráculos e inspiração, ao povo por tipos, cerimônias e sombras. Finalmente, de modo pleno e culminante, no Filho. A revelação especial não surgiu de especulação humana, mas da livre iniciativa do Senhor. A referência à sua igreja é igualmente importante. Mesmo no período do Antigo Testamento, Savoy entende o povo pactual de Deus como a comunidade da aliança. Deus revela sua vontade, não a curiosos meramente intelectuais, mas a um povo chamado para adorá-lo, obedecê-lo e viver em comunhão com ele. A revelação tem finalidade redentiva e eclesial. O texto então avança para uma nova etapa. Posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade, concedeu a mesma completamente por escrito. Aqui se explica por que a revelação divina assumiu forma canônica e documental. Enquanto a revelação era progressiva, Deus utilizou múltiplos meios temporários. Quando chegou o tempo de estabelecer permanentemente o depósito da fé, aprouve-lhe registrá-lo nas Escrituras. A forma escrita preserva a verdade contra o desgaste da memória, contra alterações da tradição oral, contra manipulações institucionais e contra perdas históricas. O que Deus quis dizer fica objetivamente fixado em palavras inspiradas. Além de preservar, a Escritura serve para propagação da verdade. Uma palavra escrita pode ser copiada, traduzida, ensinada, levada entre povos e gerações. O Evangelho não ficaria restrito a testemunhas imediatas ou a centros geográficos específicos. A canonicidade escrita é instrumento missionário da providência divina. O Deus que quis salvar pessoas de toda tribo e língua também proveu um meio duradouro de transmissão da mensagem salvadora. Savoy acrescenta ainda que a Escritura foi dada para o mais seguro estabelecimento e consolo da Igreja. O estabelecimento refere-se à firmeza doutrinária, litúrgica e moral da comunidade cristã. A Igreja não se apoia em carisma humano, tradições mutáveis ou impulsos subjetivos, mas na palavra de Deus. O consolo refere-se ao uso pastoral das Escrituras, promessas para aflitos, esperança para perseguidos, correção para desviados, sabedoria para perplexos, certeza para os que lutam contra a dúvida,
onde a palavra reina, a igreja encontra estabilidade e alento. Em seguida, a confissão nomeia 3 grandes adversários contra os quais a Escritura protege a igreja: a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo. A corrupção da carne aponta para a inclinação interna ao pecado, erro e autossuficiência. A malícia de Satanás recorda a atividade do enganador, que desde o princípio distorce a palavra divina. O mundo representa o sistema organizado de valores hostis a Deus, com suas seduções, pressões e perseguições. Em face desses inimigos, a Escritura é espada, lâmpada, regra e âncora. Por isso, Savoy conclui que a Sagrada Escritura se tornou a mais necessária. Não quer dizer que Deus cessou de se manifestar em providência ou criação, nem que a razão humana perdeu toda utilidade. Significa que, para o conhecimento certo da vontade redentora de Deus e para a vida fiel da igreja, nada é mais necessário do que a palavra escrita. Sem ela, restam conjecturas religiosas, autoridades rivais e incerteza espiritual. A sentença final declara: aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. A confissão refere-se aos modos extraordinários e fundacionais pelos quais a revelação foi progressivamente entregue. Visões normativas, profecias canônicas, novos oráculos inspirados e meios semelhantes. Tendo sido completado o depósito revelacional em Cristo e no testemunho apostólico, a Igreja não aguarda nova doutrina vinda por canais equivalentes. O Espírito Santo continua iluminando, guiando, consolando e aplicando a palavra. O que cessou foi a revelação normativa adicionada ao cânon. Assim, logo no primeiro parágrafo, a Declaração de Savoy estabelece uma doutrina robusta da Escritura. Deus se revela na criação, mas salva pela palavra. Falou muitas vezes no passado, mas preservou definitivamente sua verdade nas Escrituras. E deu essa palavra para que sua igreja, em meio ao pecado, ao diabo e ao mundo, permaneça firme até o fim. Amém.